Fala comigo, meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cado Tips. Eu sou o Carlos Eduardo e hoje vou trazer para vocês os melhores palpites de futebol para os jogos do final de semana, grade cheia aí para sábado e domingo. Lembrando que no final do vídeo também vamos ter um bingão com os jogos de sábado e outro bingo aí com odd alta para os jogos de domingo, tá bom? E sem mais enrolação, solta logo a vinheta e simbora pros palpites! E vamos lá, família, atendendo a pedidos aí, muita gente cobrando, né, perguntando por que não temos mais os palpites aqui no canal Cado Tips. Já expliquei, um dos motivos aí é porque bate pouquíssimas visualizações e só estava atrasando o rendimento do canal, mas irei tentar trazer pelo menos aí os palpites para o final de semana, tá bom? Então teremos aí os palpites toda sexta-feira às 7 da noite aí para os jogos de sábado e domingo. E a gente começa com a lista de jogos desse sabadão às 11h15 da manhã, lá no Campeonato Espanhol, onde o Villarreal recebe o Osasuna. Jogo importantíssimo aqui pela rodada, né? Já que o Villarreal briga diretamente por uma vaga na Champions League aí, e o Osasuna briga aí para ficar entre os 10 primeiros da competição, tá? Rapaziada, eu vou deixar 3 opções de apostas para vocês. Jogando em casa, eu acredito muito nessa vitória do Villarreal, até porque tem muita chance do time aí para a Champions League nessa temporada que vem, então vale a pena a gente buscar essa odd de 1,53 na vitória do Villarreal. Não quer arriscar? Trabalha Villarreal para vencer pelo menos um dos tempos e tá pagando ali por volta de 1,33, que é uma odd também muito boa. Outra boa opção para esse jogo é trabalhar no mercado de gols, a linha para mais de 1,5 gol, cotaçãozinha pré-live aí por volta de 1,20. Agora vamos para o Campeonato Italiano, onde 1 da tarde, o 17º colocado aí, brigando para não ser rebaixado, o Lecce, recebe o líder Napoli, né? O Napoli que abriu 3 pontos na última rodada aí, venceu, enquanto a Internazionale tropeçou e perdeu o seu jogo, né? Já estamos quase no final do campeonato e os dois times brigam aqui ponto a ponto para ver quem é o campeão. Rapaziada, não vou enrolar muito aqui também, tá? Eu acredito muito nessa vitória do Napoli, mesmo fora de casa. Essa odd de 1,53 é uma ótima opção para esse sabadão aí, até porque o time briga diretamente pelo título, né? Apesar do Lecce estar brigando pelo rebaixamento, são dois mundos totalmente opostos aí, tá bom? Vou deixar como opção também para vocês, quem não quer arriscar tanto, trabalhar aqui o Napoli vencendo pelo menos um dos tempos, né? Para vencer no primeiro ou segundo tempo, com uma cotação ali por volta de 1,33, e me chama muito a atenção essa odd de 1,33 para mais de 1,5 gol, tá? Os últimos jogos do Lecce aqui têm sido sofrendo muitos gols e o Napoli, mesmo fora de casa, também é uma equipe que marca bem aí, né? Então essa odd tá valendo muito a pena aí para uma duplinha ou uma tripla. Pelos finalmente aqui da Bundesliga, né? 1h30 da tarde, o Borussia Dortmund recebe o Wolfsburg. E aqui eu vou estar deixando algumas boas opções de apostas para vocês, né? O Borussia Dortmund ainda sonha com uma vaga, quem sabe não, na Champions League da próxima temporada. Hoje está fora aí, né? Está apenas na Conference League, tem 48 pontos em 31 jogos. Se vencer o seu jogo, dependendo do resultado do Leipzig, já garante pelo menos aqui a 5ª colocação, que levaria a equipe para Europa League. O Wolfsburg, por sua vez, tem apenas 39 pontos, né? Praticamente sem chances de rebaixamento, está apenas no meio da tabela. Com isso, eu acredito muito na vitória do Borussia Dortmund. E a odd é de 1,33 para a equipe da casa vencer. Outra sugestão de aposta que eu vou estar deixando para vocês nesse jogo é trabalhar aí o ambas as equipes marcam sim. O Dortmund, mesmo quando vence, é uma equipe que sofre muitos gols em casa, e essa odd de 1,57 pode ser uma ótima opção aí para vocês. Ainda pelos jogos de sabadão, 1h30 da tarde, o Arsenal recebe o Bournemouth, né? Campeonato inglês que já está definido, né? O Liverpool se sagrou campeão aí na última rodada, mas ainda tem muita lenha para ser queimada e brigas aqui por posições, né? O Arsenal tem aí a chance de ser mais uma vez vice-campeão
na temporada e joga em casa contra o 10º colocado Bournemouth, que fez uma campanha bem interessante, por muitas vezes estava aqui até na zona de classificação para competições internacionais, né? Eu vou deixar aqui, rapaziada, duas opçõezinhas de apostas para vocês, tá bom? Eu gosto muito aqui da possibilidade de o Arsenal pelo menos não perder, né? E com isso abre a margem para a gente buscar esse casa ou empate, a odd ali por volta de 1,30, e vou deixar também como opção de aposta aqui nesse jogo o mais de 1,5 gols. São dois times que vem fazendo muitos gols aí nos confrontos diretos, mais ainda, né, dos últimos 11 jogos entre Arsenal e Bournemouth, 10 deles bateram mais de 1,5 gols. Então é um jogo que promete muitos gols, uma cotação ali bem interessante de 1,25. Mais um jogo aqui do campeonato italiano, agora às 3h45 da tarde, a Internazionale recebe o Hellas Verona, time que tá brigando pelo título mais uma vez contra um dos últimos colocados aqui na tabela de classificação. Esse jogo é interessante e ao mesmo tempo, rapaziada, é pra gente ficar com um pé atrás, porque a Internazionale tem tudo pra vencer e precisa vencer pra continuar aí na briga pelo título, mas tem rodada de volta das semifinais da Champions League, né? Então a gente tem que ficar de olho nesse jogo. Não sei ainda como a Inter vai, né? Se vai poupar jogadores, se vai tentar ganhar, mas mesmo que poupe, eu acredito muito nessa vitória da Inter, tá bom, rapaziada? A odd é de 1,30 e é a minha primeira sugestão de apostas neste confronto para vocês aí. Outra boa opção que eu vejo aqui para esse duelo é o mais de 1,5 gols, principalmente se tivermos aí um time misto, né, e tudo mais. E o Hellas Verona, mesmo sendo um dos piores times aí do campeonato, marca gols fora de casa aí contra os grandes. Então, esse mais de 1,5 gols pode ser uma boa e a cotação tá bem interessante. Pra gente finalizar os jogos desse sabadão, temos às 6h30 da tarde pelo Brasileirão, o Fluminense, 5º colocado, recebendo o Lanterninha Sport Recife, tá? O Sport que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Rapaziada, eu vou deixar como opção de aposta para vocês Fluminense vencendo pelo menos um dos tempos. Não é para vencer o jogo todo, tá? É para vencer apenas um dos tempos. Venceu no primeiro ou segundo tempo, é green, e a gente pega uma odd ali por volta de 1,44. A outra dica que eu vou deixar para vocês é no mercado de escanteios, tá bom? E é para o Sport Recife fazer mais de 1 escanteios no segundo tempo. Time visitante fazendo mais de 1 escanteio no segundo tempo. A odd tá por volta de 1,53 e é uma odd que eu vejo muito valor mesmo, rapaziada. Agora a gente vai com os jogos de domingo, são 5 jogos para esse domingão que eu separei aí e analisei para vocês. E o primeiro deles é às 9 da manhã pelo Campeonato Espanhol. Temos o Real Madrid em campo contra o Celta de Vigo. Pro Real Madrid, meus parceiros, só sobrou Campeonato Espanhol, tá? O Celta de Vigo vem aqui na 7ª colocação, tem 46 pontos. O Real tá brigando ali ponto a ponto com o Barcelona e eu vejo muitas chances de vitória pro Real Madrid. Como eu acabei de citar, pro Real só sobrou o Campeonato Espanhol aí como possível título na temporada. Então a gente vai buscar vitória do Real Madrid, odd de 1,36. Qual a outra sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês? Mais uma vez no mercado de escanteios, tá bom? Escanteios no segundo tempo para o Celta de Vigo, mais de 1 escanteio, tá bom? É uma cotação que tá ali por volta de 1,60, uma odd muito boa e tem tudo para bater. Por que que eu idealizo essa odd tão boa assim para termos mais de 1 escanteio para o Celta no segundo tempo? A média do time fora de casa é de 2,8 escanteios aí no segundo tempo e eu creio que o Real Madrid já vença no primeiro tempo, dando margem aí para o Celta atacar e consequentemente ter aí pelo menos 2 escanteios na segunda etapa, beleza? Pelo campeonato francês, nesse domingão, 12h15, o Olympique Lyonnais, o famoso Lyon, recebe o Lens. E o Lyon tá brigando diretamente aqui por uma vaga na Champions League da próxima temporada. E o Lens, por sua vez, está no meio de tabela aqui na 8ª colocação, sem muitas chances aí, né, de algo feito tipo uma Europa League, Conference League ou algo desse tipo. Até porque são quase 10 pontos de diferença para o Nice, que hoje está aqui com a vaga da Conference
Conference League. O que a gente pode buscar nesse jogo, meus amigos? Eu acredito que o Lyon vença, tá bom? Em casa, a odd é de 1,55. Para quem não gosta de arriscar tanto, eu acredito também que o Lyon vença pelo menos um dos tempos, né? Uma segunda opção de entrada aí com uma odd ali por volta de 1,36. E eu vou estar deixando mais uma vez a opção de escanteio para zebra no segundo tempo. A média aqui do Lens fora de casa é de 2,2 escanteios no segundo tempo. E eu prevejo também aí um Lyon já ganhando na primeira parte, o Lens tentando buscar um gol de empate ou a virada, algo desse tipo, trazendo ali 2 escanteios pra gente no segundo tempo com uma cotação ali por volta de 1,53. Eu vou estar deixando também aqui as minhas dicas para esse jogo do Campeonato Brasileiro Série B, 6h30 da tarde. Temos o Atlético Paranaense recebendo o Botafogo de São Paulo, né? O Botafogo de Ribeirão Preto, como a gente conhece. Em 5 jogos aí o Atlético Paranaense é o 7º colocado, tem 9 pontos. Já o Botafogo está na zona de rebaixamento com apenas 2 pontos aí nesse começo de Série B. Aqui eu vou estar deixando como opção de aposta para vocês: vitória do Atlético Paranaense, odd de 1,42, ou, para quem não gosta de arriscar tanto, Atlético Paranaense vencendo pelo menos um dos tempos, uma cotação ali por volta de 1,26. Mais um jogo desse domingão que eu separei para vocês aqui do Campeonato Equatoriano. Temos aqui às 8 da noite o Independiente Del Valle contra o Emelec, líder do campeonato até então, contra o 13º colocado, tá? Eu vou estar deixando aqui, sem muita enrolação, 3 dicas de apostas, que é: vitória do Independiente Del Valle em casa para manter a liderança, a cotação é de 1,45. Vejo sim muitas chances de vitória para o Independiente Del Valle, mas para quem não quer arriscar, pode buscar aqui trabalhar, né? Independiente Del Valle vencendo pelo menos um dos tempos, a odd gira em torno ali de 1,26, tá bom? Outra boa opção de aposta, apesar aqui dos confrontos diretos não agradar tanto, essa odd de 1,30 para mais de 1 gol e meio. E aqui a gente pode pegar os últimos jogos, né, do Independiente Del Valle em casa e os últimos jogos do Emelec fora de casa aqui, uma probabilidade de pelo menos 75% para termos mais de 1 gol e meio, e é uma odd que tem valor. E a gente vai finalizar com o Campeonato Argentino, Superliga, 8h30 da noite, o River Plate recebendo o Vélez Sarsfield, tá bom? Sem muita enrolação, eu vou deixar como opção de aposta para vocês aqui uma vitória do River Plate, odd aí por volta de 1,50, ou partida aqui para o River Plate vencer pelo menos um dos tempos, né? Vence uma das partes aí com uma odd ali por volta de 1,33. Bora lá, rapaziada, a gente começa com um bingo para os jogos desse sabadão, tá bom? Eu montei essa aposta personalizada aqui com odd 10,99, tá? Eu escolhi aqui o jogo do Villarreal e Osasuna pra gente colocar aqui as opções de menos de um gol nos primeiros 10 minutos e Villarreal para vencer o jogo. Já no jogo do Borussia Dortmund aqui contra o Wolfsburg, a gente vai buscar mais de 3 escanteios no primeiro tempo e o Borussia Dortmund para vencer o jogo. Lembrando aqui que tanto no jogo do Villarreal quanto no do Borussia tem pagamento antecipado. O jogo do Arsenal contra o Bournemouth, vamos trabalhar aqui, ó, mais de um escanteio no segundo tempo para o Bournemouth, tá bom? E mais de 1 gol e meio na partida. E no jogo do Fluminense contra o Sport, vamos trabalhar Fluminense vencendo pelo menos um dos tempos e o Sport tendo mais de um escanteio no segundo tempo. Cotação, como eu já falei para vocês, é de 10,99 no bingo desse sabadão. Já o bingo desse domingão, a gente vai com essa tripla de apostas personalizadas, tá bom? A gente vai trabalhar no jogo do Real Madrid e Celta de Vigo, mais de um escanteio no segundo tempo pro Celta de Vigo e Real Madrid para vencer o jogo. No jogo do Lyon contra o Lens, praticamente a mesma coisa, né? Zebra aqui, o visitante para ter mais de um escanteio no segundo tempo e o time da casa para vencer, nesse caso do Lyon. Já no jogo do Atlético Paranaense contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a gente vai buscar mais de 3 escanteios no primeiro tempo e o Atlético Paranaense vencendo o jogo. Lembrando que os 3 têm pagamento antecipado aqui, mesmo que o time, vamos supor, o time do Real Madrid abriu 2-0 e tomou o empate, já vai pagar, porque se abrir 2 gols de vantagem, paga como green, tá bom? No total, o bingo desse domingo tá com uma odd de 8,66. E é isso aí, rapaziada. Se você gostou das dicas desse final de semana e vai montar algum bilhete aí com os meus palpites, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E claro, se você gosta aqui do nosso trabalho, fortalece deixando aquele likezão. Não vai custar nem um centavo no bolso de vocês, mas ajuda muito o nosso crescimento
dentro do YouTube. Se você é novo no canal Cadu Tips, meu parceiro, já se inscreve e ativa aí o sininho das notificações pra ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas. Mas muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!